Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Olá, chegamos com Vida Saúde de hoje, diferente, né, do que vocês estão acostumados. Como é que tá a sua alimentação aí nesse final de ano? Natal, Réveillon tá vindo, a festa da firma, quanta confraternização e quanta comilança. E aí nós vamos falar como o nosso corpo fica inflamado, como desinflamar, para recebermos aqui no nosso estúdio falar sobre esse tema, a nutricionista Vanessa Freire conosco para mostrar. Trouxemos aqui uns alimentos para falar sobre como a gente aguentar esse final de ano, essa comilança e não ficar naquela coisa de passar mal, ficar inchado. Bem-vinda, Vanessa. Olá, Débora, tudo bem? Tudo, e você? Bem também, graças a Deus. Uma época que vocês ficam aí com a anteninha em pé, né? A gente recebe muito paciente nesse período, né? Mas olha, Débora, o que eu sempre costumo dizer é que as pessoas elas têm o hábito, né, de querer aí se cuidar depois da ceia do Natal para o Ano Novo. Mas o correto mesmo é a gente se cuidar do Ano Novo para o Natal. Ou seja, a gente tem que se cuidar o ano inteiro. Por que eu falo isso, Débora? Olha, as pessoas elas têm que ver a ceia de Natal como uma refeição livre, né? Nós não temos os nossos finais de semana, nós não temos aqueles momentos durante o ano que a gente come mais, né? Não só o Natal, mas nós temos a Páscoa. Então, no meu ponto de vista, só fica com a consciência pesada quem sabe que já não está mantendo o equilíbrio durante todo o ano. Que né? somos a maioria de nós, né, gente? A maioria de nós. Mas, assim, já que exagerou, a dica que eu dou, Débora, é o seguinte: volta para a rotina, né? Não fica com aquele pensamento, eu chutei o balde, aí a pessoa desanda como se não tivesse amanhã. Não, não faz isso não, porque se você tiver esse pensamento, vai virar uma bola de neve, né? Agora, Vanessa, por exemplo, tá certo. A gente já sabe, você falou que é entre o Natal e o Ano Novo, que é o ano inteiro. Porém, já passou o Natal, o Réveillon está vindo aí. Já que a gente está nesse período curtinho de tempo, que é mais ou menos aí uma semana, o que a gente pode fazer, então? Como você sabe que você exagerou, o correto mesmo é você dar uma maneirada, né? A gente tem situações, né, em pacientes aí, não só o sobrepeso, né, porque no Natal a gente consome, Débora, brincando, 50% a 60% a mais de calorias, né? Então, é 6.000 calorias, é 5.000 calorias, assim, brincando. Lembrando que 7.000 calorias é 1 quilo. Então, por isso que tanta gente ganha no final do ano 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, muito fácil, porque, no geral, são aí aquele arroz, né, com passas, que tem aquela discussão de família, quem gosta, quem não gosta, é aquele excesso de sobremesa. Então, realmente, o corpo ele recebe aquela sobrecarga ali de açúcar, de carboidrato, e o efeito é mais ou menos esse, né? E qual que é o efeito negativo, então, que tudo isso que a gente faz pode ter no nosso corpo? Por exemplo, vai depender do indivíduo. A sobrecarga que o excesso de carboidrato causa no nosso corpo, né? Então, sobrecarrega o pâncreas. Então, por exemplo, em um paciente diabético, por exemplo, isso vai ter um efeito muito negativo, né? Porque o paciente diabético, a gente sabe que ou não tem a insulina trabalhando, ou tem pouca insulina. No geral, Débora, é realmente o ganho de caloria, né? Porque ninguém quer, né, estar acima do peso ou ganhar um sobrepeso. Isso dá uma inflamada, né, no nosso organismo. Completa, né? Visto que a maioria, né, é um momento bonito, é um momento de confraternização, mas a gente precisa lembrar que são alimentos calóricos e, na maioria das vezes, gordurosos. Então, a gente tem sim que ter essa atenção, tá? E me fala uma coisa, existe algum tipo de suplemento que a gente pode usar nessa época para auxiliar? Existe. Dependendo da situação, Débora, a gente poderia citar um ômega 3 de qualidade, a gente poderia citar uma vitamina C, tanto manipulada, comprada em farmácia, tem muitas, né, algumas vitaminas C de boa qualidade, e também nas frutas, né? Ambas, tanto o ômega 3 quanto a vitamina C, elas têm aí o potencial antioxidante. Ok. E aí, gente, a gente está com essa mesa linda que vocês estão vendo aqui, e a gente ouve muito falar em detox, né?
Isso. E aí a gente vê vários tipos de suco de detox. Seu vizinho fala que faz assim, sua mãe fala que faz assado. Isso. Explica pra gente aqui, então, qual a opção, então, de detox nós temos, então, entre agora, Natal e o Ano Réveillon. Novo. Ó, primeiramente, né, a gente está falando aqui numa questão específica entre o Natal e o Ano Novo, mas nós precisamos lembrar que nenhum alimento, nenhum suco detox, ele faz milagre. Então, eu sou contra as pessoas depositarem em um único alimento, em uma única estratégia, aquela expectativa de emagrecimento. O suco detox é uma ótima opção, tá? Esse aqui mesmo que eu trouxe para vocês, né? Um exemplo dentre vários aí. O que é que você colocou nesse aqui? Esse aqui é um que eu utilizo na minha casa, que é o couve, que é o abacaxi e a maçã, né? Tanto o abacaxi quanto a maçã são alimentos destringentes, né? Que tem aí essa função de fazer essa limpeza do nosso corpo. E o couve não precisa nem falar, é uma fonte riquíssima de antioxidante. Então, e horário? A gente deve tomar em jejum, na hora que acordar? de preferência na parte da manhã. De preferência na parte da manhã, porque aí você vai preparar o seu trato gastrointestinal durante todo o dia. Aí entra também a parte da microbiota intestinal, que é bom manter o equilíbrio e manter a microbiota saudável. Tá? Até porque dizem, né, que o nosso intestino, quando você fala de microbiota, você está falando da parte do intestino, não é isso? Isso que o nosso mesmo. intestino é o nosso segundo cérebro, né? Totalmente, é uma colônia, né, de micro-organismos. Eu costumo sempre, quando eu dou palestra, falar, gente, nosso corpo, ele é composto por células. Células têm vida própria, então não subestime a inteligência das células. Então, é o nosso segundo cérebro, porque produz ali mais de 30 neurotransmissores. E quando a gente está falando, então, sobre anti-inflamatório, o que é que a gente tem de anti-inflamatório aqui, Vanessa? De cara, Débora, eu já daria destaque para esse alimento medicinal aqui, que é estudado, inclusive, no Japão. Não sou eu que estou falando, né? Existem vários estudos científicos que comprovam o potencial anti-inflamatório do açafrão ou, então, do cúrcuma, né? Aí algumas pessoas conhecem como cúrcuma e outras pessoas conhecem como açafrão da terra. Ou seja, é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Aqui nós vamos ter, Débora, olha para você ver. Hoje eu trouxe a raiz para mostrar para vocês. Posso pegar? Pode, aqui. fica à vontade. Aqui, olha, ela está segurando a raiz, né? O ideal seria consumir, mas como eu sei que nem toda região acha com facilidade, tem essa opção do em pó, né? Então, a raiz, ele lembra muito, Débora... Aqui, você quer pegar esse aqui pra gente mostrar? Então, sim. aqui, ó. Esse açafrão aqui é o pó desse aqui, que já é a raiz. É a raiz mesmo, né? De preferência, tomar a raiz, né? Aqui você pode tomar ele batido em vitamina, tem pessoas que usam como tempero, porque ele é primo do gengibre. Até no arroz as pessoas colocam. Arroz, sim. Então, assim... E outra coisa muito importante de falar, gente, é dose homeopática. Quando o médico passa para você um medicamento, se você não tomar ele da forma correta, ele não vai fazer efeito. Da mesma forma os alimentos, Débora. Então, assim, para ele desempenhar a função anti-inflamatória dele, é todos os dias uma pequena porção. Entendi. Que quantidade eu colocaria num copo desse, por exemplo? Metade. Eu colocaria metade. Aproximadamente 10 gramas, mais ou menos. Viu? Porque o gosto dele também é muito forte. A gente precisa lembrar disso. Lembra muito o gengibre. É verdade. Ó, gente, a gente vai continuar com esse bate-papo espetacular sobre nossa alimentação. Mas daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Sai daí não, hein? Voltamos com a nutricionista Vanessa Freire, te dando dicas para essa semana agora, né? Que passou de Natal para Réveillon aí. A gente falou dos alimentos anti-inflamatórios, Vanessa. Todos esses são anti-inflamatórios? Não. Os que têm assim, maior destaque que é anti-inflamatório é realmente a cúrcuma e também dando destaque aqui para o couve, né? Que é um alimento assim que também tem essa função, beta-caroteno, né? E esses outros alimentos que a gente trouxe aqui, então, a cenoura, por exemplo, que está aqui. Maior destaque em vitamina A, né? Então, é cenoura, lembrando que a base da unha, a base da pele, a base do cabelo, sempre é a cenoura o grande destaque que cuida dessa parte, né? E essa linda aqui, gente, olha, essa fruta é muito linda, olha. Essa maravilhosa é a pitaia. Nossa, olha que coisa linda, a pitaia. Isso. Qual que é a função maior dela? Todas essas frutas, Débora, que têm essa pigmentação assim, ela tem muita vitamina C. Muita vitamina C mesmo.
Como é o caso também da uva e do morango, né? Nós temos o exatamente. morango aqui, olha que morango lindo que ela trouxe, gente. Imagina um suco detox com esses alimentos aqui, Isso, que pode delícia, fazer um né? mix, né? Né? Ô, gente, vamos falar sobre o jejum intermitente? Mas antes, um recadinho para você. Olá, sou a Isabela da Riso Clínicas Odontológicas e estou aqui para lembrar você de que o ano já está finalizando e o tempo está passando cada vez mais rápido. E todo mundo está com pressa em ser feliz, não é mesmo? Agora, se você está insatisfeito com o seu sorriso, com as suas perdas dentárias, é só agendar uma avaliação na Riso Clínicas Odontológicas. Na Riso, você encontra a solução para estes problemas, como tratamentos com implantes dentários e próteses que se assemelham com a dentição natural, devolvendo então a tão desejada estética. O sorriso confiante e com autoestima é para agora. Então, entre em contato no 38 3216 6681. Ainda este ano, nós aguardamos você. Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Riso Clínicas Odontológicas. Nós prezamos pelo seu bem-estar. Vem pra Riso. Riso faz bem. Voltamos, né? Vamos falar sobre jejum intermitente, mas antes, se você tiver qualquer dúvida, passa um WhatsApp pra gente. Nosso telefone é 38-99806-5226. Vanessa, jejum intermitente, devemos fazer ou não devemos? Olha, Débora, deve sim, mas não é para todos que funcionam. Então, a gente precisa ter essa consciência que o jejum intermitente ele não funciona para todo mundo. É uma ótima estratégia a curto prazo. Nenhuma dieta restritiva a longo prazo é interessante, tá? Então, procure sempre um nutricionista, tá bom, gente? Qual a quantidade de horas para um jejum intermitente? O jejum mínimo é de 16 horas, né? 16? Isso, mínimo, né? Mas tem pessoas que, né, fazem aí a risca aí de 24, já vi jejum a gente fazendo até de 48 horas, mas é um risco e eu, particularmente, eu não sou a favor de jejum muito prolongado, até porque paciente diabético não pode, tá, gente? E qual que é o benefício do jejum? Até hoje eu não entendi isso, gente. O jejum, pois é, por isso que eu falo com você que para algumas pessoas funciona e para outras não. Por exemplo, eu tenho pacientes que com o jejum sentem menos apetite. Pela lógica, deveria sentir mais, né? Por isso, Débora, que eu não consigo te dar essa resposta de prontidão, Entendi. porque cada indivíduo vai ter um benefício. Entendi. É isso aí, gente. Agora, pra gente encerrar, os chás funcionam? Funciona. Mesma coisa do suco detox. Não depositar em um alimento a expectativa de emagrecimento. Porém, o chá tem a função o quê? Diurética, né? Então, a gente precisa lembrar que a ceia não é feita só de comida, e sim de bebida, né? Então, para cada taça de vinho, 2 copos de água. Então, para pessoas que tendem a reter água, o chá é uma ótima opção. E que chá a gente poderia dar uma diquinha? O melhor chá para essa época? Hibisco, para algumas pessoas, a gente precisa saber que chá é uma planta. Planta tem restrições, depende da dosagem, tá? Então, sempre procurar um nutricionista, mas o hibisco, a cavalinha, né? O shot matinal, que inclui aí um gengibre, a fruta cítrica, que é o limão, que é bem utilizado no shot matinal, né? Que as pessoas tomam aí na parte da manhã, dentre outras opções. Mas tem muita opção. Procure um nutricionista. Tá certo. Então é isso, Vanessa. Obrigada. A gente Eu que encerra agradeço. esse programa aí. Feliz ano novo Pra nós. pra você, com essa mesa linda. E você aproveite essas dicas e use aí pro seu 2023. Ó, beijo. Obrigada. Vida Saúde. Oferecimento. Laboratório Santa Clara. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681.